Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez no canal, voltando aí com os vídeos, 2 vídeos pra vocês. Trago aí um vídeo super especial pra você que tem interesse em comprar um carro desse aqui. Esse é um Fusca 1300 L77, tá? Eu vou explicar tudo sobre esse carro, começando pelo principal, né? Motorização, lanterna e tudo mais, certo? Certo. Para começar, em 77, o Volkswagen lançou esse modelo de carro, que a primeira série tinha... Bom, em 77 lançaram, se eu não me engano, se eu não estou enganado, né? Tinha algumas coisas, né? Como tinha opcional a maioria das coisas do carro, por exemplo, você tinha meia-lua, né? Certo? Mas o basculante era opcional. Você tinha no interior algumas coisas também que eram opcionais. A maçaneta original é essa, até 77, 78. O retrovisor é aquele raquetinho de metal, não é aquele preto, tá? Certo? Na parte interna do veículo, aqui o meu tem um pouco diferente, mas na parte interna desse carro, você tinha o quê? Eu vou tentar entrar aqui. Vamos gravar. Pera aí. Na parte interna, você tinha uma manivela tipo essa, certo? Puxador era esse. Só tinha de cá, não tinha puxador de mão aqui na porta, que você usava isso aqui, tá? Do lado direito você tinha um puxador de madeira aqui, certo? Você tinha isso aqui, ó, que segurava a porta para não abrir, e o botão da luz de cortesia, que só na porta do motorista, tá? Era um opcional, tem nas duas, então aqui só tem na porta do motorista. A primeira linha de 77 você tinha um velocímetro antigo, você não tinha aquele velocímetro preto, com indicação do freio de mão. Porém o carro tem um buraquinho para você colocar o indicador do freio de mão, tá? Então são coisas diferentes. Isso não vai dar pra puxar. Aqui, buraquinho, para você prender o sensor do freio de mão, certo? Certo. Tá bom. Mas o que muda então desses carros? Não sei se pegou, acho que agora pegou. Esse buraquinho você pode usar aí o sensor. Tá, certo? Certo. O velocímetro, na verdade o medidor tanque era esse aí, 117 em diante, tinha um que era escrito gasolina. Tá, aqui é preto, eu pintei nessa cor porque o meu tava descascando, era mais pra proteger a tinta que eu tinha, né? Aí eu pintei também que o meu carro tem um sticker bomb que eu fiz em 2013, então ficou com esse sticker bomb que eu fiz em 2013 e ficou o painel assim, certo? Para evitar ferrugem passa qualquer tinta, então para evitar ferrugem passa qualquer tinta para proteger o carro, certo? Certo. Bom, esse 77 a Volkswagen lança com um opcional de ou o pisca-alerta lá, onde está a minha buzina, que aqui é o botãozinho lá, ou o pisca-alerta aqui, tá? O pisca-alerta lá foi do meio para o final do 77, do ano, né? O pisca-alerta aqui foi o começo, tá? Ele teve na coluna de direção o pisca-alerta aqui. Assim como o limpador de para-brisa que é aqui, 2 velocidades para cima, desligado para baixo, tá? No ampejador pisca no ampejador aqui. Tá bom? Não tem mais nada. A ignição aqui embaixo, normal. A caixa fusível aqui, 12 fusíveis. Tá? Dentro de farol, isso, como der, então faz. O cinzeiro aqui. O afogador ficava ali. De cá não tem nada. Aqui o meu tem esse aqui, mas é porque é um botão que eu coloquei pra ele ligar o rádio. Pra não poder ligar o rádio, ele quisesse ter que estar com a chave virada. Esses dois comandos aqui são do ventilador, tá? Que eu tirei, tá lá dentro de casa, não uso. Mas então o que acontece? Bom, esse carro ele funciona com o intuito para ser um carro semi popular com opcionais, certo? Certo? Então o que acontece? Como ele tinha opcionais, tinha opção de, se não me engano, você podia escolher o que você tinha no vídeo. Por exemplo, né? Você poderia escolher alguns opcionais que eu sei que tem nesse carro.
tá? Ah, esse vídeo vai ficar um pouco grande, porque eu tive que me dar 2 vídeos que o vídeo pausou. Mas ele deu um stop aqui, certo? Ah, o que você sabe que tem de opcional nos veículos? O que você tem certeza que tem de opcional, na verdade? Bom, para começar, o que eu tenho certeza que é opcional nesse carro, se eu não me engano, tá? Igual eu falei, o basculante traseiro é opcional. Essa chavinha da porta de lá, ela é opcional, se torna opcional nesse ano, tá? Foi o primeiro carro que tinha isso. Como você queria um Standard ou um 1300L, você tinha isso aqui, capa do painel, era opcional, isso aí já sempre foi, tá? Quando é o Fusca 1300, eu vou falar a diferença depois. Mas tá. Certo, essas são as diferenças? Não. A tampa da porta-luva também tinha uma diferenciada, tá? No modelo 77 você tem uma mola que ela permite você fechar sem depender daquela tanquinha que tinha que ter nos anos 60, tá? E o porta-luva é de papelão. Essa é a mudança, tá? Mais opcional mesmo nesse carro, creio eu, que é o ventilador. Você podia ter ou não ter o ventilador, tá? O ventilador, para quem não sabe, ele é ligado no desembaçador que fica aqui do lado, aqui do ladinho, aqui, ó. Isso é o desembaçador do Fusca, tá? Certo, ele é ligado no próprio ventilador. Eu poderia explicar para vocês, mas eu não quero trazer para cá o ventilador. Quem está dentro de casa eu vou mostrar lá dentro, é mais fácil para explicar até o funcionamento do mesmo, certo? Certo. Você tinha o dimmer aqui, que é para controlar a intensidade do brilho do painel. Isso aí sempre foi em qualquer Fusca, tá? Mais opcional, nesse carro tinha alguns opcionais, como o teto, nesse padrão, o teto que desloca isso aqui, ou seja, puxa isso aqui, leva o para-sol pro lado, tá? Para você tampar a lateral, para não te incomodar aqui do ladinho, tá? Você pode deslocar isso aqui, tá? Desculpa. Se eu não me engano também a opção do padronização interna. Você podia escolher o carpete, banco. A nova iluminação não, que eu acho que é quase padrão, mas dá para escolher também. Kit de friso também, interno, cromado, né? 78 pra frente passou alguns modelos serem mais diferentes, tá? Mas só do meio de 77 pro final é que isso aqui ficou diferente, ficou preto o velocímetro, tá? Então mudou muita coisa no carro. Alguns funcionários que você tinha, como por exemplo, um volante era um bumerangue na cor marrom ou preto, marrom pro monocromático e preto pro preto normal, que é esse painel aqui, desculpa. E também os botões de porta-luva, alguns botões do painel. O meu aqui não tá com o botão certo aqui se eu não me engano não tá, ou tá, não sei, eu não lembro como que é o botão do farol. Mas eu acho que não tá, ou tá sim, eu acho que tá. Aqui nesse carro, todos os botões dele são originais. Eu acho que é. Tudo data da mesma época e é tudo Volkswagen. Não vai dar pra ver aqui porque... Mas tem um VWzinho aqui, aquele da Auto Union. Deixa eu só bloquear aqui o celular. E aqui também tem, tá? Então são peças originais. E é do ano, não é só original, é do ano do carro. Tudo dele data da primeira série de 77, que é o começo do ano, até o meio do ano, que é onde mudava e passava para a segunda série. Certo? Certo. Tá, mas então qual é a vantagem de você ter um carro, né? Um exemplo é esse, por exemplo. Eu tenho esse carro aqui. O que muda? Bom, o painel dele é espumado por baixo, não é só plástico, tá? Isso aqui tem uma espuma por baixo, tá? Bom, vamos começar. Esse carro é um carro que trouxe o que? Opcionais. Tinha um monte de opcional para ele na época, assim como ar quente. Aqui não vai dar pra ver. Desculpa. Não vai dar pra ver. Sim, meu carro tem um extintor ali. Tá. Não vai dar pra ver. Como que tá ali? Deveria dar. Não dá, não. Acabei de ver que não dá. Só se tirasse embaixo. Aí não vai dar, então
Só deixa eu ver se a câmera aqui, peraí. Talvez já me ajude. Ah, não vai dar. Deixa eu virar o outro lá pra ver se você jogar o osso. Qualquer coisa eu ponho em outro vídeo. Essa é a caixa de ar do rosto. Famosa caixa de ar. Tá. Então, pra você que não entende o que é uma caixa de ar ou não sabe, a caixa de ar na verdade ela é tudo isso aqui que você tem aqui, tá? Essa lateral, certo? Em alguns modelos você tem como opcional aquecedor. Esse aquecedor vai fazer o que? Ele aquece o carro, lógico. Mas você tem uma gradinha aqui também, ó. Tá? Mas como eu sei que meu carro tem ou não isso aí? Bom, por algumas coisas. Primeiro, certo? Eu tô de meia chinela assim, tá? Aqui atrás você tem aqui, essa saída do tubo aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? Se eu tiver um tubo que liga daqui na caixa de ar ali, tá? Só saiu daqui, ligou aqui, um tubo, um cano. Você tem, parabéns, você tem um sistema de aquecimento na carroceria, tá? Agora vamos saber se o chassi é o certo. Você vem aqui, aqui é aquele, aqui embaixo. De novo eu vou recorrer ao iPod. Pera aí, só um segundo. Esse vídeo vai quase virar o vídeo inteiro. Ele tem, vou bloquear aqui, não vai dar pra mostrar, mas eu teria que ter. Pera aí. Grava de novo, mas voltei. Aqui, tá vendo aqui? Aqui na frente aqui. Olha lá, vai. Mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu achar uma parte reta. Geralmente o túnel é arredondado, tá? Mas quando tem uma coisa reta aqui, é que a partir de 73, se eu não me engano, a maioria dos Fusca já vinha com quase opcional de aquecimento. O que é esse quase opcional de aquecimento? Deixa eu explicar pra você. Pra você que não entende, aquecimento ele pega o ar lá do escape, tem uma cápsula lá em volta do escape, na verdade em volta não, em volta mesmo. Ela fica de fora do escape. Ela pega o ar quente e distribui pela caixa de ar do carro ali e a outra de carro, mas comandado por aqui, num registro que tem atrás. Tem uma borboletinha aqui no túnel central, que é o chassi. Você abre, fecha e comanda vindo ou não de ar quente para o veículo. Que ele sai no 60 até 70 por aí, até 71, 73 por aí. Todo mundo tiver aquecimento, lógico, mas até 71, tá? Ele vai sair em alguns lugares, que são eles. Em primeiro lugar, ele sai, tipo, lógico, ele sai ali na gradinha que tem embaixo, constante praticamente, e ali, tá? Se um 77, por exemplo, tiver aquecimento, ele vai sair, se tiver gradinha, ele sai na gradinha ali, vai sair no desembaçador, que é aquilo ali, tá? E vai sair aqui no painel, tá? Mas eu acho que nessa época já talvez teria tirado na maioria dos carros, tá? Pelo fato do ventilador também de 77 ser aqui em cima e pelo fato de misturar frio com quente, pode não dar certo. Então eu creio que seja isso, certo? Bom, o vídeo ficou bem picado mesmo, tá um de 8, outro de 4, um só de 18. É porque eu sem querer tô pausando aqui, saindo, escapando do vídeo, tá? É difícil mexer aqui, tem um banco aqui lateral que ainda tem que tirar, arrumar. É difícil mexer aqui dentro do carro, certo? Certo, né? Eu vou até ver um negócio pra mim fazer um vídeo depois. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha, tá? Se você tem mais interesse em saber sobre carro, comenta aqui embaixo. Que eu vou tentar emendar esse vídeo e uploadar ele pra você, certo? Até o próximo vídeo, falou e tchau.